Quem é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Meu nome é Oscar Valente Cardoso e com esse vídeo nós fechamos a pequena série sobre os principais sujeitos previstos no artigo 5º da LGPD, que começou com os titulares, depois tivemos operadores, ou melhor dizendo, controladores, operadores, encarregado e encerramos agora com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Não farei um vídeo sobre os órgãos de pesquisa, que também estão ali no inciso 18 do artigo 5º, porque teria pouco para falar, vou deixar para tratar do órgão de pesquisa em um texto escrito, porque seria muito pouco para se falar em um vídeo, e são órgãos que eventualmente vão atuar em questões relacionadas com dados pessoais, mas mais até com dados anonimizados, que não são dados pessoais, então não entendi que não seria necessário incluir nessa série de vídeos que tem os principais sujeitos que nós veremos no dia a dia da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. A ANPD é uma pessoa jurídica de direito público prevista no artigo 5º, inciso 19 da ANPD, como um órgão da administração pública federal responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A ANPD ela é regulada de forma mais específica nos artigos 55A a 55L da LGPD, deveria ter sido criada no dia 28 de dezembro de 2018, ou até mesmo antes, de acordo com o artigo 65, inciso 1º da LGPD. Esses dispositivos da LGPD, o 55A, 55L, que tratam da ANPD, entraram em vigor no dia 28 de dezembro de 2018. A intenção era preparar administrativamente a estrutura, né, de fiscalização, da regulamentação principalmente, e do cumprimento da LGPD antes que a lei entrasse em vigor, mas na prática não foi isso que aconteceu. Vejam, a ANPD deveria ter sido já criada no dia 28 de dezembro de 2018. A ANPD, quase todo o restante dos seus dispositivos, entraram em vigor no dia 18 de setembro de 2020, ou seja, quase 2 anos depois. A estrutura administrativa da ANPD só foi criada depois, ou melhor, ela foi criada um pouco antes dessa entrada em vigor do resto da LGPD, que foi no dia 27 de agosto de 2020, pelo decreto 10.474 de 2020, 10.474 de 2020, só que esse decreto ele foi publicado antes da LGPD entrar em vigor, só que ele só entrou em vigor no dia em que houve a publicação da nomeação do diretor-presidente da ANPD no Diário Oficial da União, que aconteceu no dia 6 de novembro de 2020. Ou seja, a ANPD, que deveria ter sido criada quase 2 anos antes da LGPD entrar em vigor e preparar a estrutura administrativa de fiscalização, regulamentação, cumprimento das normas da LGPD, acabou isso acontecendo meses depois da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. A ANPD, em princípio, não tem personalidade jurídica própria, ela integra a estrutura administrativa da União, mais especificamente na Presidência da República, mas, por outro lado, tem autonomia técnica e decisória, ela exerce suas atribuições em todo o território nacional, apesar de ter sede no Distrito Federal, só que essa ausência de personalidade jurídica própria é uma questão, em princípio, transitória, porque no prazo de até 2 anos da efetiva criação da ANPD, que foi no dia 6 de novembro de 2020, ou seja, até 6 de novembro de 2022, a ANPD poderá ser transformada em uma autarquia especial, e é o que se espera que aconteça, porque o Brasil siga o modelo que existe na maior parte dos demais países do mundo que tem leis de proteção de dados pessoais, para que haja uma maior autonomia não só administrativa e decisória, mas nas suas atividades de fiscalização, cumprimento e regulamentação da LGPD, para que atue com maior autonomia, tenha um orçamento próprio e consiga efetivamente cumprir todas as atribuições previstas em lei para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Dentro da sua estrutura, a ANPD é composta por um conselho diretor, que é o órgão máximo da
da autoridade administrativa. Também tem um órgão consultivo, que é o Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade. Existem ainda 3 órgãos de assistência direta, que são a Secretaria-Geral, a Coordenação-Geral de Administração e a Coordenação-Geral de Relações Institucionais e Internacionais. A NPD também tem ainda 3 órgãos seccionais, que são a Corregedoria, a Ouvidoria e a Assessoria Jurídica. Possui ainda 3 órgãos singulares, a Coordenação Geral de Normatização, a Coordenação Geral de Fiscalização e a Coordenação Geral de Tecnologia e Pesquisa. E as principais, ou todas as atribuições de forma geral da NPD estão previstas no artigo 55L da LGPD, e aí entre elas estão a de zelar pela proteção de dados pessoais no Brasil, a da regulamentação da LGPD em todo o território nacional. Também está a atribuição de proteger, de zelar pelos segredos comercial e industrial, porque a LGPD não se preocupa, não se restringe à proteção dos dados pessoais e dos direitos dos titulares desses dados, mas também respeita, incentiva e obedece outros valores, inclusive constitucionais, como a livre iniciativa, a livre concorrência, o desenvolvimento tecnológico e a inovação, que são fundamentos do artigo 2º da LGPD também, e por isso sempre se ressalva na proteção de dados pessoais também a proteção dos segredos comerciais e industriais dos controladores. A NPD também tem entre as suas atribuições a estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Proteção de Dados. Ela fiscaliza e também tem a incumbência de aplicar sanções, que caso não haja nenhuma alteração, é a última etapa, são os últimos artigos da LGPD que precisam entrar em vigor, e isso deve ocorrer no dia 1º de agosto de 2021. E destaco por último que entre as atribuições da ANPD, que estão lá no artigo 55L da LGPD, estão as de analisar, de receber e decidir petições dos titulares dos dados pessoais, eventuais queixas, reclamações contra os controladores, e aí dentro disso também de requisitar informações aos titulares, aos controladores de dados pessoais. Então, eu encerro aqui essa nossa pequena série sobre os principais sujeitos da LGPD, mas vou continuar também publicando outros vídeos, textos e podcasts sobre não só proteção de dados pessoais, mas sobre outros assuntos de direito, mais especificamente de processo, proteção de dados e tecnologia e educação. Até mais!